Salve, salve galera, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Meio Mundo Cast para falar de GURPS. Ame ou odeie. Meio Cast. E nesse momento eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Pessoal que veio lá do Goblins Insanos, pessoal que está começando um trabalho legal também. E eu queria apresentar aqui para vocês. Boa noite, César. Bom, pessoal, eu sou o César Cuzin, um dos Goblins Insanos. Tô aqui passando calor em Juazeiro do Norte, tomando meu tereré gelado. Comecei a jogar RPG em 2012, numa experiência horrorosa. Abandonei porque achei uma porcaria sem futuro. Quando foi em 2020, por conta da pandemia, eu falei, agora eu vou testar de novo, alguns anos depois, né? E aí, meu amigo, entrei de cabeça, muitos livros, muitos sistemas, até que me encontrei com um tal de GURPS aí, que um tal de Ale me apresentou e ficou essa coisa doida aí. Maravilha! Com você aí também, o segundo Goblin Insano. Boa noite, Alessandro, se apresente para nós. Boa noite, galera, sejam todos bem-vindos aí a mais essa tristeza de ter que aguentar a gente. O César não contou, mas a experiência desagradável que ele teve foi com D&D, tá bom? Só pra começar o programa isso bem. É verdade. E eu tô jogando RPG já tem um tempinho, 31 anos. O que o Ale tem de RPG, eu tenho de idade, só pra você fazer ideia. Mas e é isso, gente. A gente tá aqui pra colaborar. É lógico, né? O meu RPG de entrada não foi GURPS, foi Aventuras Fantásticas. Uma introdução ao RPG, livro maravilhoso. E depois a gente acabou encontrando o GURPS. Daí é só história ladeira abaixo. Conhecer o GURPS depende de que época você começou a jogar, né? O pessoal de hoje em dia, eles não estão muito ligados no que é GURPS e a única informação que chega é negativa, né? Hoje muda. Provavelmente pra pior, mas muda. Exatamente. Hoje a tendência é piorar, mas nós estamos aqui para isso. Vamos começar aqui o nosso papo para ver se o GURPS muda um pouquinho na posição. Antes de explicar, acho que muita gente que vai escutar esse cast aqui, cara, o que é GURPS, velho? Bom, é um acrônimo, né, para basicamente, colocando em português aqui, Sistema Genérico Universal de Jogo de Interpretação. A proposta aqui do Steve Jackson foi de criar um sistema, isso lá em 1978, Guaraná com rolha e tal. A ideia era realmente criar um tipo de sistema que permitisse que a pessoa não precisasse se desdobrar comprando livros. Quero jogar fantasia? Dá-lhe comprar um sistema. Quero jogar ficção científica? Comprar outro sistema. Quero jogar horror? Compra outro sistema. É evidentemente que pra molecada da época, lá 12 anos, não era simples assim, ainda mais com a fama que o RPG tinha lá no início e ainda tem hoje em dia. Isso é um negócio meio underground, tá? Um negócio meio esquisito. Então, você ter a chance de gastar, pelo menos, uma única caixa e ter acesso a poder criar qualquer coisa em termos de jogo de interpretação, ou em termos de faz de conta mesmo, e poder colocar isso num único sistema, foi um desafio monstruoso, super interessante, e eu diria que foi muito bem sucedido. Aliás, já vou começar jogando uma pimentinha aqui na nossa brincadeira. O GURPS deu tão certo que até o D&D ficou genérico universal. Ui, você já começou bonito, hein? Eu acho que assim, o ódio pelo GURPS, ele já começa aí explicando o que é o GURPS, né? Mano, imagina a cara dos editores de livros de RPG em 1900 e quanto, Ale, que saiu o GURPS? Foi lá pro 86. Mas o Steve Jackson já começava a mexer com esse tipo de sistemas genéricos lá desde 78, que ele começou esse embrião com isso. Mas o real mesmo, GURPS, 86. Beleza, agora veja aí, 86, o pessoal tentando vender livro de horror pessoal, tentando vender livro de Dungeons and Dragons, e saiu o GURPS, que mata tudo num livro só. O que o pessoal faz? Taca fogo no bagulho. Então, inclusive quem estiver ouvindo aí, realmente, possivelmente, a galera do GURPS vai cair em massa pra ouvir isso, porque vocês vão perceber no decorrer do programa que é uma galera meio escanteada mesmo. Parece que a gente é meio, sabe, é meio marginal por jogar GURPS. E vocês vão ver até o final do programa que é bem ao contrário, gente, que a gente tá com um sistema que ele deu tão certo que gerou
uma infinidade de outras coisas que todo mundo hoje tá jogando, e se tá jogando é porque um dia teve um GURPS lá em 86. Exatamente. César, o que é GURPS, César? Cara, GURPS é o seguinte, se eu tivesse descoberto essa bodega antes de começar a comprar tudo que eu comprei, eu tinha economizado dinheiro. A tua pergunta é GURPS, amo ou odeio. Por que muita gente odeia? Quando eu entrei no RPG, o pessoal veio falando tanto de GURPS pra mim que eu também odiava, mas da forma como me vendiam. Eles diziam assim, César, GURPS tem tanta regra, quer simular tanta realidade que é muito difícil, ele é complicado, tem a famosa regra pra cavar buraco, tem isso, tem aquilo, não vale a pena. Quando eu entendi, quando eu parei, ao invés de ir com esse preconceito, quando o Alê me apresentou que eu fui estudar o que era o GURPS, as possibilidades, o que ele oferece e que você pode ou não, de acordo com a sua necessidade, usar, eu fui ver que eu tinha uma ferramenta muito legal nas mãos e que eu poderia usar o que eu quisesse. E isso dá uma liberdade para o mestre, para os jogadores, sem tamanho. Essa é a sacada do GURPS. Só que isso o povo não fala. Eles falam que é complicado, falam que tem regra para tudo, e tem regra para tudo. Mas você usa se fizer sentido. Eu não vou usar, por exemplo, a famosa regra de cavar a todo instante em qualquer situação. Tem que haver uma situação-chave em que eu use o que o livro oferece. O legal é que ele te dá suporte. Não é todo livro que dá suporte para isso. Se você quer fazer um negócio bacana, em muitos livros você não vai encontrar. E no GURPS você encontra. Então, essa é a sacada. Ele te oferece ferramenta, uma caixa de ferramentas enorme, que você usa ao seu bel prazer quando necessário for. Essa é a história do GURPS. E fala pra mim uma coisa, lá em 86 até 90, acho que até 98 por aí, tava saindo o GURPS ainda, né? Eles lançaram GURPS Heroes, GURPS Fantasia, GURPS tudo. E fala pra mim, quanto custava um livro de GURPS? Eu acho que custava o equivalente a um pouquinho menos que o Player's Handbook. Galera, quem for das antigas aí lembrar, é difícil mesmo. Essa pergunta é uma pergunta lá de... Tem 30 anos essa pergunta. Tava equivalente a um pouquinho menos que o Player's Handbook. Ou seja, você gastava ou equivalente a um livro do D&D e tinha um sistema que abraçava absolutamente tudo e você não precisava gastar mais nada. E com o livro básico, você conseguia jogar qualquer coisa. Você não precisava comprar a infinidade de suplementos que o GURPS lançou depois se você não quisesse. Se você pegar o livro base, você joga o que você quiser, porque tem tudo ali. Tem tudo lá. Agora, é óbvio, aí você pode perguntar pra mim, César, mas então os suplementos servem pra quê? O legal dos suplementos é que eles trazem mais coisas ainda específicas daquilo em que você está a fim de jogar. Por exemplo, eu posso pegar aqui o GURPS Supers, né, que vai ter mais uma infinidade de opções de poderes, o Ultratech, armas e equipamentos, o Viagem no Tempo, modalidades de viagem no tempo, armas, tecnologia, o horror, que vai ter muita coisa sobre sobrenatural, enfim. Os suplementos colaboram, mas se você tiver o base, meu amigo, e criatividade, você faz o que você quiser. Essa é a vantagem. O que o Ale falou tá correto. Ele era mais barato que um Player's Handbook de D&D, e o Player's Handbook de D&D, você vai jogar fantasia medieval e show, é só isso. Agora eu comprei briga. E no GURPS é tudo. Ô César, deixa eu só complementar. Na verdade, você não vai jogar não, porque o Player's Handbook é só pro jogador. Se você quiser mestrar, você ainda vai ter que comprar o Dungeon Master e o Monstros Manual. Então, sim, um livro só você não mestra. Só piorou, né? Agora vamos lá, vamos começar a fazer polêmica nessa bodega aqui. GURPS é versatilidade ou complicação? Quem pega um GURPS, eu acho que o princípio é, você quer ter a liberdade de criar coisas, você quer ter a liberdade e tem tempo de poder desenvolver um sistema, de poder desenvolver um mundo. Por exemplo, como vocês vão ver no Instagram dos Goblins Insanos, você vai poder criar campanhas para Conan, como você também pode pegar lendas urbanas, qualquer lenda urbana que você curte como Slender, e você consegue reproduzir no GURPS tranquilamente. Então, o GURPS ele é maravilhoso para você poder criar mundos novos
que não existe em lugar mais nenhum. Pegar aquele romance que você tanto gosta, do C.S. Lewis, cara, você tem um livro que vai te permitir criar com graus de realidade, ou seja, trazendo a ficção para perto da realidade. Então, a pessoa que estiver jogando, ela tem aquela sensação tátil de realmente estar fazendo ou vivendo aquilo. O GURPS te permite isso. Agora, é lógico que para isso acontecer, você tem que se debruçar no livro e abraçar algumas das regras que estão lá. Então, quanto mais você quiser nível de realidade no jogo, mais complexo ele vai ficar. Quero só dar um exemplo antes de passar para o César, que ele também vai complementar coisas muito legais aí. Eu tive uma brilhante ideia de querer entender como é que seria a teia do Homem-Aranha. E aí eu fui começar a pesquisar com os professores de biologia da época, da escola, como é que era feita essa substância que produzia a teia e como eu podia trazer de forma molecular para o mundo real, expandindo isso para que um ser humano pudesse jogar isso. Resumo da ópera, os professores mandaram eu estudar, mandaram arrumar o que fazer. Até porque se ele soubesse, o Homem-Aranha existiria. Então, mas no final das contas, você tem essa liberdade de poder buscar isso. E se você quiser simplesmente dizer que saiu uma teia gruda e acabou, o GURPS também deixa. Quer dizer, não tem muito estresse. Então, é complexo na medida que você queira que seja complexo, na minha visão, tá bom? Eu vou dar um exemplo meio parecido com o do Alê, mas já vou trazer uma polêmica aqui. Vamos imaginar que você roubou algo de alguém, o seu personagem, e ele quer esconder aquilo rapidamente em um buraco, ele quer enterrar o tesouro. Então você já sabe que eu vou falar de regra de cavalo. Eu posso simplesmente, no meio do roleplay, falar assim, cara, vamos cavar o buraco. Eles cavam o buraco, escondem, tampam, acabou. O GURPS permite isso? Permite. Tudo bem, cavou, guardou, tapou. Mas você fala, pô, eu quero um pouco mais de realidade, eu quero botar uma pimenta, eu quero botar o cara cavando e ele vendo, sabendo que o cara tá próximo. Tá? Então vai apurar a vida dele, você quer dar um pouco mais de realidade. Aí você pode dizer, tá, você tem então uma picareta, ou você tem uma picareta e uma pá. Beleza, então você sabe as ferramentas que ele tem. Ah não, mas eu quero mais realidade. Ok, se você for com a pá vai ser mais difícil. Vai primeiro com a picareta, quebrando, né? Depende do tipo do chão, se é fofo, arenoso. Não, mas eu quero mais. Ok, então vamos lá. Você é capaz de cavar 0,053 vezes a sua força em metros cúbicos num solo normal com uma pá de ferro. Então perceba. Já tô ficando com ódio do GURPS. Você pode simplesmente falar, cavei o buraco, guardei e tapei. Ou ter essa versatilidade de colocar coisas reais. Complica? Não, é um cálculo simples e besta. Pega a tua força vezes 0,053. E é tão legal que o livro, inclusive, sugere que em 3 pessoas isso é melhor, porque é uma metendo a picareta, quebrando o solo, e 2 puxando com a pá. E digo mais. Ele vai cavando sem parar. Não, meu amigo, o GURPS te permite colocar fadiga, dependendo do solo. Em terra fofa, cavando por 1 hora, 1 ponto de fadiga. Terreno normal, 2 pontos de fadiga. Terreno duro, 3. Então, quer dizer, eu posso simplesmente cavei, coloquei lá dentro, guardei, até quantos metros cúbicos por hora. Então, ele tem muita versatilidade. Eu posso ser muito imersivo, muito realista. O GURPS permite isso, meu. Vocês estão vendo o estrago que faz na vida de uma pessoa quando você coloca GURPS na vida de um cara que faz exatas. Exatamente. É isso, o estrago é esse. O Miguel aqui, nosso habitante, está perguntando o que ele precisa para mestrar GURPS além do doutorado. Ó, eu vou dizer o que ele precisa. Tem um suplementozinho besta, se chama Personagens Instantâneos. Ele tem 8 a 10 páginas. É só isso que você precisa. Só isso. Personagem instantâneo, um punhadinho de 3D6 e você já tá jogando. Mais nada. Nem dado você precisa investir naqueles dados caros. Isso é verdade. Você pode roubar qualquer war que estiver dando bobeira na sua casa, pegar os dadinhos do war e mandar ver jogar. É verdade. Essa história de doutorado e tal, é lógico que é uma brincadeira sadia e tal, mas infelizmente as pessoas... Tem gente que realmente consegue passar uma vida jogando uma coisa só. Aí, de fato, sim, você pode ter
é primário e jogar Dungeons and Dragons o resto da vida. Mas você pode também dar aquela evoluída básica e, né, dar aquela melhorada de status, tal, buscar uma coisa mais avançada, tal, quando você passa, né, vai passando de nível. Ou seja, se já tiver aí na 8ª série, já dá pra jogar já GURPS. Tá bom, pô. O pessoal tá perguntando aqui também, ó. Não seria o caso do GURP ou modernizar as regras ou uma edição, fazer um remasterizado aí do GURPS? Vocês acham que o GURPS merece um remaster? Não precisa, eu acho. Se você falar que você quer imagens bonitas, que nem o D&D e um monte de coisa, aí sim. Agora, eu vou falar pra você. Eu tenho a 3ª edição do GURPS, né? Eu não tenho a 4ª. A 4ª eu só tenho o GURPS Lite. Não tenho intenção de mudar. Pra mim é tudo muito claro, tudo muito fácil. Cara, se você baixar na internet que tem o GURPS Regras Básicas, que eu tô com ele na minha mão aqui, ele tem 38 páginas. Cara, tem tudo aqui também, além daquele outro que eu falei que tem 8 páginas. Mas você baixa esse PDF, você sai jogando. Então, assim, é muito tranquilo. Você consegue jogar GURPS com os dados do War, que você rouba do seu irmão mais velho. Você consegue 32 páginas de grátis nas internet. Você já sai jogando. E as regras do Light são super tranquilas, de combate é tranquilo, super relax. E tem outra coisa, né? Possivelmente, você vai ter uma experiência de personagens mais equilibrados, ainda que tem falha no equilíbrio, mas personagens mais equilibrados. E não vai passar nervoso, né? De repente pegar aí um elfo com carisma 3. Galera, outra pergunta antes da gente entrar no próximo tema aí. Qual que é o suplemento que vocês mais gostam do GURPS? De todas as infinidades de coisas, o que vocês mais curtem, assim? GURPS Cyberpunk, GURPS Heroes, GURPS Matrix, GURPS Conan? Fale pra mim. Não, eu vou falar, e o Ale já sabe a resposta, porque eu realizei um sonho quando eu peguei GURPS, que foi fazer um personagem de supers que eu queria, que era o Senhor Fantástico. Cara, eu sentei com o Ale e a gente montou a ficha, eu consegui montar e escolhi exatamente o que eu queria pro Senhor Fantástico. Cara, pra mim, o suplemento Supers é muito legal. Pra mim, é o melhor. Eu tenho vários suplementos aqui. Detalhe, os meus estão todos em português. Todos os meus suplementos estão em português. Caramba, hein? Não, ele fez essa opção sadia de realmente ter coisas em português, porque aí ele não tá ferrado ter que comprar o universo de livros que tem de RPG. Por enquanto. Mas não foge da pergunta, não, Ale. Qual que é o suplemento que você mais gosta? Cara, eu sou obrigado a dar 2 respostas aí. O suplemento que eu mais gosto é o Time Travel, é da Viagem no Tempo, que inclusive o meu tá bem assinadinho pelo Steve Jackson, numa das vezes que ele veio. Mas o suplemento que eu mais uso e tenho orgulho é o do Conan, que me gerou uma infinidade de mesas nos encontros internacionais de RPG, com mesa sempre cheia, e é Conan, né? GURPS tá morto ou não tá? Tá, que maravilha. E aí, posso responder? Pode, porque é muito legal que a gente vai relembrar um episódio que a gente gravou no nosso canal e o Ale colocou 10 motivos do porquê que dizem que o GURPS tá morto. Ale, a palavra é sua. Então, não, na verdade, respondendo objetivamente, sim, está morto. Não, brincadeira, não tá morto, não. Mas, na verdade, eu já ia encurtar o programa, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos estender mais um pouquinho. Na verdade, a gente fez um estudo aqui e aí a gente conseguiu construir os 10 mandamentos do Apocalipse GURPS, que seriam, olha, publicidade mínima, alta barreira de entrada para novos jogadores, lançamento de jogos mais famosos nos nichos que o GURPS cobria antigamente, não tem um design bacana, não tem uma nova edição faz uma era, os jogadores não são visíveis, isso é muito cruel pra gente que joga GURPS. Os sistemas genéricos, eles não estão muito em voga atualmente, vocês podem ver até pelos últimos lançamentos. Só ver, os RPGs mais caros não são genéricos. Ainda que usem sistemas genéricos, mas não são genéricos. Ser calcado na realidade já não é tão popular como era nos anos 90. Construir um mundo no GURPS requer muito trabalho, o que é fato. E a gente tem alguns relatos de problemas de mecânica
com a 4ª edição, né? E tem algumas outras coisinhas também, que é o excesso de opções que o livro oferece, mas enfim, em suma, a gente fez esse levantamento no vídeo, lá tá bem explicadinho o que são esses 10 mandamentos, mas para resumir, a gente de fato que joga GURPS, a gente não consegue ter uma cara visível pro mercado, como por exemplo, quem joga D&D, cara, você pode comprar um bottom com dado de 20 lados, você pode comprar, sei lá, um bonequinho cubo gelatinoso, você pode usar várias simbologias para te representar como um jogador de D&D, assim como um jogador de vampiro, assim como um jogador de Cthulhu, até como jogador de coach, por exemplo, você consegue arrumar alguma temática, algum símbolo, mas no GURPS, pela versatilidade, pelo tamanho do universo, a gente não consegue abraçar um símbolo pra gente. Então é difícil as pessoas olharem, a não ser que você tenha uma camiseta escrito GURPS. É tão genérico que a única coisa que você remete a ele é um ponto de interrogação. Então, né? Cara, então você tem muita abertura e isso atrapalha um pouquinho pra ele ter uma cara. Então ele não consegue ficar visível pro mercado. E isso atrapalha pra ele conseguir essa popularidade que os outros conseguem com os méritos que eu já havia citado anteriormente aí. Eu acho que a ideia do criador de GURPS, na verdade, foi uma espécie de um RPG que fosse uma semente, né? Que ele não precisasse fazer inúmeras aventuras prontas de coisas que ele queria dar liberdade pro jogador. Eu acho isso válido demais, porque você falou num dos 10 pontos que, é muito complicado fazer um cenário em GURPS. Cara, é muito complicado fazer um cenário em qualquer lugar, meu irmão. Se você for fazer um negócio bem bacana, bem montado, bem elaborado, não é fácil em qualquer lugar. Nós que mestramos sabemos disso. Isso é bem fato, Diogo. Mas mais ou menos, viu, gente? Vocês vão... Assim, é que no GURPS, como você quer trazer para próximo da realidade, os quesitos que são cobrados para você criar um universo, qualquer que seja, uma cidade, um mundo e tal, eles são... gente, pra vocês terem uma ideia, se vocês pegarem o GURP Space, que é um suplemento lindo, de maravilhoso, de poderoso, você consegue com este livro, galera, recriar de forma coerente, de forma muito próxima da realidade, os planetas do nosso sistema solar. E, por conseguinte, eu falando difícil aqui, você consegue criar sistemas solares com coerência. Então, até um cara que realmente manja de ciência, ou um cara que é leigo, ele vai conseguir, por exemplo, sentir na real o que é orbitar Júpiter. Porque Júpiter tá lá e aí eles falam, gente, tem uns ventinhos lá. É um planeta gasoso, mas deve ser um gás ali parado. Cara, aí quando você pega o GURPS Space, você consegue sacar na real o que é que você poderia fazer de verdade de aventura orbitando Júpiter. O que nenhum outro sistema do planeta Terra consegue. Tá aí a diferença, né? Quando eu e o Ale levantamos a bandeira do GURPS no nosso canal, parece que brotou gente de GURPS de tudo que é canto, que tava escondida, que não tinha ninguém para dar voz, que faltava gente para trazer para a luz um negócio que é tão legal. Então ele tem uma comunidade inflamada, uma comunidade sedenta por gente que dê voz para eles. Então falta marketing. A história toda de GURPS, desde que nasceu, eu não vou dizer que é de agora não, mas desde que nasceu, ele não tem um marketing que preste. Por isso que dizem que tá morto, porque o pessoal que joga GURPS não fica levantando a bandeira. Quem joga D&D pode ir numa loja e comprar um Funko de Strade, de um Beholder, do sei lá o quê. O que tem de GURPS? Nada. Então, isso é complicado. Eu acho que o fato da época que o GURPS foi lançado também foi uma coisa que minou um pouco ele, né? Vocês acham que se o GURPS saísse nos dias de hoje, ele faria mais sucesso? Ele teria mais representação, talvez? Eu acho que não. Eu acho que não, porque se você olhar o site do Steve Jackson, você vai ver que é um lixo até hoje. E lá podia ser bonito, lá podia ter propaganda. Não tem. Eles não se vendem, é péssimo. É óbvio que se eu procurar, tem um episódio nosso também que fala disso, você comprar sob demanda, você comprar só o PDF, mas é tudo muito feio, cara, é tudo muito feio, eles não se preocupam com isso, que é uma pena. Nossa, você falou muito bem aí tudo isso. Eu realmente acho que não faria
não faria o mesmo sucesso hoje. Vide a última edição que lançaram, que já tentou deixar ele mais aprazível, né? Mais interessante para os jogadores das novas gerações. Mas, cara, na real, o que eu faria mesmo se eu fosse lançar o GURPS agora, eu faria uma refundação, pegaria a mesma caixinha lá, quase a mesma caixinha da primeira edição, racharia, pegaria o GURPS tipo terceira edição, do tamanho do terceira edição, não mais que aquilo, não como tá no quarto, aquele volume de 800 páginas, sei lá eu quanto, parece uma bíblia lá. Então, eu pegaria o da terceira edição, aquela quantidade de informação, dividiria em 3 bloquinhos de novo, um bloquinho pra aventura, um bloquinho do mestre, um bloquinho do jogador, faria um negócio bem simples e entupia essa porcaria de mercado vendendo esse negócio a R$90. Cara, eu destruía, faria uma estratégia chinesa, entupir geral, cara, entupir de qualquer jeito, falem bem, falem mal, mas entupiria o mercado com GURPS nesse preço de R$90, jogaria, porque, uma coisa que as pessoas, eu comecei lá atrás, peguei o GURPS lá atrás quando saiu, gente, ainda mas era muito mais caro você comprar RPG. Era muito caro, cara. Era assim, era difícil, era uma barreira, o idioma era uma grande barreira, e ainda é uma grande barreira para muitas pessoas. E, gente, quando você teve a chance, quando as pessoas, né, que não tinham, eu cansei de ver gente que não tinha poder aquisitivo, gente que tinha muita dificuldade para poder, a molecada não tem dinheiro, dependia da mãe se sensibilizar e falar, porra, você quer comprar um livro de, por exemplo, R$90, R$100, moleque, vai ver uma televisão, vai ver o TikTok, sei lá o que você vai fazer. Ver essa molecada conseguindo comprar um livro e com esse livro ele poder pegar aquele livro de R$10 que ele acha nos metrôs aqui de São Paulo, do H.P. Lovecraft em português, ele pega, eu vou adaptar essa porcaria aqui pro jogo e vai ser agora. Você tem um livro de RPG que te deixa fazer isso, te dá uma liberdade e te dá uma felicidade criativa. Quanta gente não virou escritor, quanta gente não perdeu inibição, eu, por exemplo, quanta gente não conseguiu desenvolver o idioma ou habilidades sociais com esse RPG que as pessoas ficavam dizendo que precisa de doutorado. Então, eu acho que a galera tem direito total de zoar. Quem é do GURPS tem que aparecer e não tem que dar bronca, não tem que falar nada disso. Cada um tem que contar só a sua história. Cara, olha que eu me tornei jogando GURPS. Olha o tipo de pessoa que eu me tornei. Não vai falar que você virou um drogado, coisa assim, que é sacanagem. Quem é do GURPS, aparece agora aqui, gente, faz barulho. Fala, olha a pessoa que eu sou hoje. Por quê? Por causa do GURPS. Se eu tô aqui falando um monte de bobagem hoje pra vocês, é por causa do GURPS. Com certeza. Virei contador jogando GURPS. Puta merda, aí. A gente falou de GURPS, a gente entende a versatilidade. Diogo, eu gosto muito dessa versatilidade. Eu gosto muito de poder ter de liberdade de adaptação, porque eu acho que tem um negócio dentro de mim que me bloqueia na hora que eu pego uma aventura feita de um livro que você lê. Então vocês chegaram na taberna e na taberna vocês tomaram uma cerveja. Puta, me dá vontade de vomitar. Nada contra quem usa, é ótimo para iniciante, mas eu acho que quando você chega num nível da vida do RPGista, que você chega num nível de jogo que você quer criar suas coisas, porque tudo que você olha vira conteúdo, sabe? Tudo que você olha vira narrativa. A gente sabendo que os RPGistas chegam nesse ponto um dia na vida, por que o pessoal não gosta do GURPS, mano? É só porque é mal apresentado? Tá, eu quero ter uma fala nisso daí antes do Ale, que é o seguinte. Diogo, eu acho que é fruto da nossa sociedade atual, vou te explicar. Hoje, eu vou dizer por hoje, tá? Para falar de 30 anos atrás é com a Ale, né? Eu sou novinho. A sociedade tá muito imediatista. O cara que passa a semana inteira trampando, chega final de semana, ele quer sentar, fugir daquilo e jogar seu RPG. Ele quer muita praticidade e esse imediatismo por informação se reflete no que ele quer jogar. Ele quer jogar uma coisa mais simples. Eu quero cavar um buraco, eu quero só cavar um buraco, esconder e ir embora. Então, eu acho que parte muito da profundidade que você quer jogar. Então, o pessoal pensa que jogar GURPS tem que jogar com profundidade. E não é.
Então, como vem o GURPS vem com essa pecha de dificuldade, de complexidade, que na verdade você usa se você quiser, eu acho que criou uma ojeriza pelo sistema. Óbvio que o marketing foi péssimo em cima dele, mas eu acho assim, para quem quer uma coisa simples, pense em pegar outra coisa. Eu quero jogar Supers, mas tem um RPG específico de Supers, por que eu vou ver o GURPS, estudar uma regra? O pessoal não para pensar que se você estudar GURPS, você estudou regra uma vez na vida e não precisa aprender outro sistema. Então eu acho que, assim, desculpa a minha sinceridade, mas eu acho que é preguiça. Eu posso dizer que o público de RPG, pelo que eu ando vendo, ele envelheceu. Quando eu comecei a jogar, a molecada, a média de idade do jogador era, sei lá, 13 anos, 14 anos. Eu era velho com 18. Eu era um jogador... Eu era alguém que estava prestes a parar de jogar RPG porque ia virar gente e ia parar com essa palhaçada. E eu vi que, assim, o público, por uma maravilha do universo, ele abraçou aqueles nerds daquela época, eles envelheceram, mas eles continuaram amantes do hobby. Só que assim, a vida vem mesmo, né? As contas, os filhos, a prestação da casa, tudo isso vem. Então a gente não tem a habilidade ou o tempo, a disponibilidade que a gente tinha quando tinha lá, sei lá, 30 anos atrás. Agora a vida é outra, então a gente acaba tendo menos tempo de criar. E aí, esses sistemas que se apresentam hoje, narrativistas, como eu adoro quando a galera fica falando dos sistemas narrativistas. Pode olhar, gente, é tudo sistema de gente cansada. Tipo eu, assim, se eu for escrever um RPG, eu falei pro César, vamos escrever, mas assim, ele tem que ser curtinho, porque eu tô cansado, não quero ficar escrevendo muita regra, não. E você pode ver, cara, o Tales from the Loop, que é o RPG que acho que colocou a gente aqui em contato, eu, César, é um RPG, se você pegar o livro, cara, o livro só precisa de 100 páginas, se tanto, não precisa, o resto é só a história pronta pra você narrar. Eu não vou negar pra você que eu gosto de pegar um livro bonitão, assim, que parece uma enciclopédia e tal, mas falar pra você que eu compro um livro e leio ele de cabo a rabo, não, eu leio as partes que vão me fazer jogar e o que me interessa, complicado. Mas é difícil, cara, porque como joga, por exemplo, eu comprei Vampiro recentemente, e já com a galera pressionando, queremos jogar, eu quero ver como é que é isso aí. O César, por exemplo, e outras pessoas ali que eu não vou ficar citando o nome, eles já queriam jogar pra falar mal, eles queriam, né, eu quero jogar só pra poder falar que eu não gostei. E aí, ó a pressão que vem pro mestre, cara. Você já começa você pega o livro e você fala, eu preciso ler isso aqui, porque se eu não ler o livro, né, se eu não me aprofundar no livro, os caras vão fazer aquela pegadinha safada que tá justamente na página que eu não li, vão me ferrar, e os caras vão chegar e vão fazer o vídeo falando, não, tá vendo, ó, o vampiro é um lixo mesmo. E então, é complicado pro mestre, o mestre acaba tendo que se dedicar um pouquinho mais. Como jogador, a gente pode ver a parte de criação de personagem e acabou. Nenhum lore do mundo você vai se interessar, deixa que o mestre conte. Tem uma pergunta que vai encaixar certinho nisso que você falou. O que é melhor? Vampiro à Máscara ou GURPS Vampiro à Máscara? É o seguinte, é lógico que assim, o benefício de nós jogadores termos envelhecido é que agora a gente não precisa pedir pra mãe da gente pra comprar o livro pra gente. Então a gente pode se dar o direito de ter um outro livro. Mas, cara, enfim, se você pode ter o livro, você vai ter uma experiência de ter o livro. Agora, de verdade, se você tiver o GURPS, você pode possivelmente, viu? Se o mestre for um cara legal, se o mestre for um cara criativo e tal, ele pode fazer alguma coisa que é muito melhor do que Vampiro à Máscara. E aí, ele pode só de ler review sobre o mundo de Vampiro à Máscara, ou material que deve ter já falando do universo de Vampiro à Máscara de graça, que você deve encontrar em vários lugares, playtest, coisa assim, você consegue criar um universo. Vai depender da sua disponibilidade. Você vai ter que desenvolver os poderes vampíricos, você vai ter que desenvolver as habilidades, as perícias, os atributos, você vai ter esse trampo aí. Você vai ter esse trabalho. Quem tá ouvindo fala assim, pelo amor de Deus, Alessandro, eu vou ter que ficar criando essas coisas, você tá maluco. Eu posso até estar maluco, mas depois que você criou, amigão, e você colocou na mesa e viu a galera jogar e falar, mano, que aventura incrível. A parada do GURPS está no sucesso a longo prazo, é isso? Então. Porque você consegue criar coisas... isso vale a pena
pena ser dito, hein? Vocês aí, galera, que ainda não se permitiu experimentar GURPS, e aí pode vir com Goblins Insanos que vocês vão ver como é que é o barato. Cara, vocês criam coisas únicas. O GURPS permite criar coisas únicas, experiências únicas, mas única no sentido de você realmente sentir aquele salto que você deu de um desfiladeiro para o outro, que você conseguiu agarrar naquele último momento aquela raiz da árvore que estava lá e você consegue sentir a tensão de fazer isso nos dados. Tem RPG que é o RPG genérico, narrativista, ele não vai te deixar fazer isso, cara. Você vai fazer, mas você vai sentir que é como se fosse um gibi, uma coisa mais leve, mais solta. Não dá a mesma imersão. Não dá a mesma imersão. Não dá. O que eu acho, Diogo, é que aí, assim, eu penso em muitas coisas relacionadas, por exemplo, à realidade virtual, que envolve um tripé, que é imersão, interação e envolvimento. Para proporcionar a imersão que o GURPS proporciona, eu tô para ver outro sistema. E olha que sistema não falta pra gente aqui. Então, essa imersão, o se sentir dentro, o você ficar aflito, o GURPS proporciona sem muito esforço. Isso é muito legal. Tô pensando uma coisa, viu, Diogo? Sabe o que é o mais foda nesse programa nosso? É que assim, os caras estão ouvindo, aí eles falaram assim, poxa, esses caras são tão fumados, eles realmente acreditam que o GURPS é tudo isso mesmo. Gostei, vou dar um voto de confiança pra esses dois velhos chapados, vou comprar meu GURPS. Porra, não vende mais essa merda, cara. Que lixo isso. Mas nem tudo são trevas. Você ainda consegue encontrar material aí à venda nos Facebook da vida. E você consegue, com um pouquinho de esforço, baixar de graça. Ah, não, você pode baixar em português o GURPS Lite 4ª edição. Pô, cara, na real, então não tem desculpa, cara. Você quer experimentar, quer vivenciar isso, vai suave no GURPS Lite, que é legal. Mas é uma pena mesmo a Devir ou qualquer outra editora não estarem publicando o GURPS, porque, cara, o brasileiro gosta disso. Gosta porque é legal e gosta porque sai mais barato do que ficar comprando um monte de livro. Ô, gente, livro de RPG, suplemento, R$250. Gente, eu não vou citar nomes não, mas, gente, põe a mão no coração. Tá louco, Brasil, né, mano? Gente. Com um pedaço de 1 quilo de carne a R$50 quase, não tá dando pra comprar livro de RPG. Então, não importa o lixo que a gente tenha lá em qualquer lugar. Quem tá aqui, quem é da iniciativa privada, quem tá aqui, os brasileiros tirando aquele lixo lá, cara, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é possível, cara, que a gente queira popularizar o RPG colocando um suplemento R$250. Gente, eu sei que tem custo, mas, cara, vocês não vão sair no prejuízo, galera. Põe a mão no coração, isso daí não, sabe, não tá correto. Não tá correto. Já falei, pronto, é pra criar treta, eu tô criando treta. Pra gente encerrar, a gente precisa de uma regra pra poder cavar um buraco? Precisa? Não precisa. Mas ela está disponível para quem quer fazer um negócio massa. E eu vou dar um gancho agora pro Ale que é massa. Diz pra mim, Ale, uma situação em que a regra de cavar buraco vai fazer toda a diferença. Poxa, amigão, pra você que joga D&D, você que joga Savage Worlds, você que joga Cthulhu, você que joga Fate, você que joga qualquer outra coisa, vem jogar GURPS comigo, eu vou te soterrar. Pronto. E aí você vai saber se você precisa ou não da regra de cavar. Pronto. Gente, imagina a sensação, imagina você jogando como o César jogou. O César jogou comigo uma aventura onde eles estavam no World Trade Center, na hora que desabou. Exatamente. Imagina o que foi o cagaço desses caras tentando escapar do World Trade Center, sabendo, eles, né, como jogadores, sabendo que merda que ia dar. O cagaço deles correndo pra conseguir não ser soterrado. Foi punk. Caramba, e assim, mano. você não vai conseguir jogar isso com outra coisa, cara. É GURPS. Não, é que quando o pessoal, acho que a ideia que quase todo mundo tem é, pô, vamos cavar um buraco. Você imagina seu personagem pegando uma pazinha e rolando um dado pra ver se ele consegue tirar aquela primeira pazinha de terra, sabe? E não é assim, cara, eu defendo pra caramba isso daí, eu vou te explicar por quê. Primeiro que eu gosto, eu sou de exatas, e segundo,
que você não vai ficar fazendo isso a cada pasada, isso é ilógico. É só para você ter um cálculo, o mestre tem um cálculo de quanto tempo levaria para, né? Vai falar, você vai levar tanto tempo com o que você tem na mão agora. Aí o jogador vai pensar, o que eu posso usar para ajudar? Como que eu posso acelerar? Porra, Deus, os caras vão pensando, cara. Um vai quebrando com a picareta, outro vai raspando, vai com a mão, mas vai ajudando. Quer dizer, você bota os caras para pensar, e o que é o gostoso do RPG? É a hora que você tá se lascando, você tem que ter uma ideia bacana, cara. Criatividade. Exatamente, concordo. Pronto. A gente tá chegando aqui no limiar do nosso tempo, mas galera, foi ótimo, foi demais poder falar de GURPS. E eu quero abrir agora o espaço para vocês poderem falarem um pouco aí dos Goblins Insanos, do trabalho de vocês, onde a gente acha, o que vocês comem, quais são seus hábitos de caça. Pode falar aí. Vai, vamos lá. Pessoal, os Goblins Insanos, para encontrar, é num link muito fácil. É linktree/Goblins Insanos. Lá você vai encontrar todos os locais que nós estamos. Nós temos uma variedade de programas que vão desde o nosso carro-chefe, que é o nosso canal no YouTube, que a gente faz análise e resenhas de RPGs, bate-papo com a galera. Nós temos um segundo canal, que agora ele é um pouco mais divertido, né? A gente brinca com tudo, que é o Deathmatch, né? Insano, que a gente bota sempre 2 RPGs para brigar. Nós temos também um outro programa, que é o nosso podcast, que é totalmente diferente. A gente traz RPGs do mundo todo, italiano, sueco, alemão, espanhol. Então você quer ver grego, o que está fora do mainstream, você vai para o nosso podcast. Nós temos também um que vai ser lançado, se tudo correr bem na semana que vem, um outro programa que eu não quero dar spoiler. Então, assim, nós temos um canal de review, nós temos um canal de diversão, que é o Deathmatch, nós temos um canal para RPG que está fora do mainstream, que é o nosso podcast, o Cast Insano. E nós temos um serviço, Diogo, que eu acho assim muito bacana, que ele tem até um cunho social, e a gente está ajudando, e já tem fila para apresentação, que é o Mostre Seu RPG. A gente está dando visibilidade para quem está lá com o seu RPG, prestes a financiar, querendo tirar da gaveta, abrindo uma vitrine do Goblins Insanos para quem está querendo mostrar o seu material. Então a gente tem um trabalho fantástico em mais de 4 vias de acesso, sem contar o nosso posicionamento de inclusão e acessibilidade, que nós temos artigos nesta área publicados, tornando cada vez mais inclusivo o nosso RPG. Então nós temos desde um trabalho social, passando por um trabalho sério de análise de review, dando espaço e abertura para quem quer mostrar o seu RPG, trazendo coisa que está fora do mainstream com inclusão. Este é os Goblins Insanos. Maravilha! Alê, você quer apresentar mais alguma coisa? Não, só quero complementar que na verdade deu tudo errado, porque a gente fez mesmo pra dar errado, pra gente não ter seguidor, pra realmente irritar as pessoas, para as pessoas ficarem com raiva, xingar a gente, mas tá dando tudo errado. Eu não sei, acho que é culpa do César, que ele tá tentando fazer um negócio direito, mas a gente, quem sabe um dia a gente consegue despertar o ódio das pessoas. Exatamente. Galera, eu quero, de antemão aqui, em nome do Meio Mundo RPG, agradecer aos Goblins Insanos por estarem aqui nesse podcast, por aceitarem esse desafio de defender o GURPS. A gente também chama vocês que querem ter uma casa para narrar, vocês que querem ter um lugar para trazer os seus amiguinhos, venham aqui pro Meio Mundo RPG, narrem alguma coisa aqui pra gente. Se você quiser trazer seu grupo de jogadores pra cá, traga, o pessoal tá doido pra escutar vocês jogando. Outra coisa, galera, a gente tem as redes sociais do Meio Mundo que estão a todo vapor. A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá aqui com o podcast no Spotify, também no YouTube. A gente quer você aqui nesse lugar conosco, tá? Mais uma vez, muito obrigado aos Goblins Insanos, agradeço demais a presença de vocês. E no demais, galera, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, obrigado por participarem desse cast insano com os meninos, os Goblins Insanos. E galera, tamo junto. Ale, obrigado. César, obrigado. Um abraço a todos, galera. Valeu, falou, até mais.